Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira nesse horário. Conexão Potiguar é um programa do jornal Potiguar Notícias. Neste bloco nós temos o prazer de receber o presidente do CIMED, que é o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, o doutor Geraldo Ferreira, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Geraldo? Bom dia, Pinto. Bom dia aos telespectadores da Conexão Potiguar. Prazer recebê-lo. A última vez que eu conversei com o senhor estava num debate com o município acerca do plano de cargo. Andou? Nós temos um plano na Câmara de Vereadores, nós temos provavelmente até março essa votação. Será um avanço significativo porque o município perdeu a capacidade de atrair profissionais. E hoje os hospitais que abrem ou as UPAs que abrem são contratados a 3 ou 4 vezes o valor pela cooperativa médica. Então há aí um volume de dinheiro muito forte, muito alto, que está sendo gasto quando poderia fazer concurso público, quando poderia pagar melhor seus médicos e atrair para a rede pública. Por que o gestor resiste a fazer concurso público? É em função também dos encargos que o funcionário efetivo tem? E em que pode prejudicar a população não existir o concurso público? Eu acho que há uma carga muito grande de preconceito contra funcionário público, né? A gente nota que isso é muito disseminado nos gestores e atingiu também uma parte da sociedade. Mas nós entendemos que em relação ao médico é fundamental, porque o concurso público cria a característica de que o médico se vincula àquele serviço, convive de perto com a população, conhece as doenças da população e precisa desenvolver sua vida profissional ali. Então é fundamental. A opção por cooperativas ou por outras alternativas, muitas vezes é essa história de limite prudencial. E descontinuidade também. A descontinuidade em relação, quando há cooperativa, quando há empresas, isso é muito comum. Ou seja, não se cria um vínculo. E em medicina isso é muito importante. É muito importante esse vínculo entre o paciente e o médico, né? A comunidade e o médico. Né? A comunidade e o médico, ele conhecer o médico, conhecer o paciente, conhecer o médico. Esse entrelaçamento é importante, né, doutor? Com certeza. E não se engane ninguém. Esta volta dessas doenças, que são de décadas passadas, tem muito a ver com a destruição da saúde que foi promovida pelos últimos governos. Na hora em que se não valorizou os trabalhadores, que extinguiu-se, por exemplo, a Fundação CESP, né? Quando se destruiu toda a estrutura dos interiores, que tinham pequenas maternidades, que tinham pequenos ambulatórios, e se substituiu por um programa certamente ambicioso, mas que iria ser construído como o Programa de Saúde da Família, e que não deu tempo a ele se implementar em toda a sua totalidade, estes anos perdidos, que foram 2 ou 3 décadas perdidas em relação à saúde, nós temos agora a fatura cobrada, na forma de dengue, na forma de chikungunya, na forma de zika, de microcefalia, de Guillain-Barré, de tuberculose, de AIDS e tantas outras doenças que estão graçando e destruindo a nossa população. Eu li recentemente que o senhor pode ingressar na vida partidária. O senhor sempre trabalhou militou na área médica. O senhor vai, como diz no interior, meter a mão nessa cumbuca da política partidária? É uma boa pergunta. Nós estamos fazendo as consultas. Eu, do partido, eu sou filiado ao PPS há quase 20 anos e sempre colaborei com minhas opiniões, mas desta vez o partido me pediu para que eu me colocasse à disposição. E eu disse que teríamos algumas condições necessárias. Primeiro, o apoio de minha categoria. Sem o apoio da categoria médica disposta não só a votar, mas a fazer campanha, a participar, tipo uma campanha que Paulo Davim fez, uma campanha muito bonita, cada consultório seja um comitê, cada consultório seja um local onde o médico possa bem atender os seus pacientes e dizer que uma representação sua, né, dos médicos, pode modificar a sociedade, pela visão social que tem, pelos compromissos que tem com a população e para tirar, principalmente, a saúde desse caos terrível em que ela mergulhou. O prefeito Carlos Eduardo não atende essa bandeira da saúde? Eu sempre digo o seguinte, que o prefeito Carlos Eduardo, em relação às gestões anteriores, e particularmente a última gestão, foi um avanço para Natal, inegavelmente, né? Comparando com o Carlos? Nós, inclusive, como categoria médica, apoiamos a candidatura do prefeito Carlos Eduardo. E ele tem alguns compromissos com a categoria que vem cumprindo, né? Agora, Natal precisa dar um salto, não só Natal, mas o Brasil. Estas eleições vão ser
fundamentais para o futuro do país e para o futuro do Estado e das capitais e das cidades do interior. Há um desejo muito grande da população de novas lideranças. Quando eu postulei e coloquei esse pleito de pré-candidatura, a resposta da população, a resposta dos médicos é o seguinte: é preciso, e você representa mais ou menos isso, uma candidatura que não venha desses blocos familiares tradicionais, que tenha compromisso com os trabalhadores e que ventile a política, traga alguma coisa nova, um sopro novo de renovação, porque não dá para a gente ficar eternamente com filho de fulano, por melhores que sejam, por melhores que sejam, mas é o filho de fulano, o filho de cicrano, o bloco oligárquico tal. Então a população tem um imenso desejo de romper com esta linha de voto. E o prefeito, me parece que a oportunidade é agora. O prefeito Carlos Eduardo, ele tinha entendido esse sentimento que o senhor se refere, mas agora ele retroagiu e voltou a se reunir em torno, ele já perdeu 3 partidos, entre quais o PPS, para juntar a família e voltar ao bloco oligárquico, que ele tinha se afastado disso. Na verdade, uma pequena correção, na verdade o PPS ainda faz parte da ainda faz parte, ainda tem uma secretaria, né? E nós mas com a sua pré-candidatura em... nós estamos em avanços, né? Vamos ter que negociar com toda essa articulação, com toda essa estrutura de partidos para poder viabilizar efetivamente uma candidatura, mas o desejo das bases é muito forte para isso. É forte, né? O PCdoB também está nesse mesmo processo, praticamente já saiu do governo, a Vilma de Faria também já vai para outro palanque, então pelo menos 3 partidos, 3 forças políticas já se afastam do prefeito Carlos Eduardo para as próximas eleições. Forças que estiveram com o prefeito nas eleições anteriores. Mas, doutor Geraldo, a sua bandeira será a questão da saúde e o que mais, caso se consolide a sua pré-candidatura e posteriormente a candidatura? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: a primeira questão é o seguinte: para que ser candidato, né? Normalmente, às vezes, as pessoas, e principalmente os parentes que gostam muito e que querem nos poupar disso, né? Os parentes, às vezes, dizem: pelo amor de Deus, você vai entrar nisso, nos poupe desse sofrimento. Mas por que você quer ser candidato? Normalmente, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida de sindicalista, nós administramos estruturas, recuperamos estruturas, nós criamos entidades, nós criamos instituições para melhorar a vida das pessoas. E creio que eu contribuí nesta minha passagem por essas instituições para melhorar a vida. Primeiro de minha categoria, os anestesiologistas, quando iniciei minha carreira, depois dos médicos, depois com as cooperativas de crédito, de toda a categoria da saúde. Então, filho do interior, mas acolhido como filho de Natal, aos 10 anos de idade, sinto que eu tenho um compromisso com a cidade. Então eu quero ser candidato para melhorar a vida das pessoas. É claro que para melhorar a vida das pessoas, há que se mexer profundamente nas estruturas de saúde, de educação, de segurança, de mobilidade urbana, de meio ambiente e ecologia, de turismo. Então, nós deveremos ter um conjunto de 40 propostas com o intuito de fazer de Natal uma evolução em 4 anos de 40 anos. É basicamente isso o retrato. A seguir é que poderemos detalhar isso. Perfeito. Queria agradecer ao doutor Geraldo Ferreira pela nossa conversa. Voltaremos a conversar ainda sobre esses temas. Estamos aqui ouvindo todas as pessoas que se colocam nessa perspectiva. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Não saia daí, a gente já volta.